Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, programa que tem como objetivo proporcionar a você uma boa leitura. Hoje o nosso convidado nos traz mais um livro, mais uma oportunidade para aprendermos e relembrarmos conceitos que estão contidos na doutrina dos espíritos, mas efetivamente ele nos traz a facilitação para entendermos como funciona a lei que rege a vida e a convivência. O livro que nós estudaremos hoje, ou que comentaremos hoje, é o livro Maria da Aldeia, e o nosso convidado é o querido João Berbel, que você já conhece aí de alguns outros programas que nós já fizemos. João, seja muito bem-vindo, é uma alegria sempre tê-lo aqui conosco. Uma alegria muito grande é nossa, temos alegria, uma satisfação que você nem imagina de estar novamente com você, né? Para esse bate-papo aqui, falar desse livro, Maria da Aldeia, né? Isso mesmo. Para nós, uma satisfação, uma alegria muito grande, viu? Muito bom. Bom, João, é interessante que todos os seus livros, principalmente os livros romanceados, que é o caso desse, né? A gente tem um prefácio já indicando claramente o que vai dizer o livro, né? E eu acho que isso é um ponto importante, porque quando você quer escolher um livro, você olha lá um pouquinho para ver o que diz o livro. Esse ou tantos outros que você tem, ele facilita a vida da gente. Esse aqui, tanto que ele diz assim, eu até escrevi, anotei para ver, porque eu achei muito bom. Quando damos asas expansivas ao nosso egoísmo, deixamos correr por linhas incertas o fluxo da nossa paixão. É fatal que sejamos atraídos pelo abismo da nossa própria imperfeição. Exaltar o nosso egoísmo, exaltar a nossa própria perdição. Então aqui você já tem ideia, né, de que o egoísmo, algum desequilíbrio acontece para que o espírito se perca, né? Então, vamos falar um pouquinho desse livro que eu achei muito bom de ler, viu, João? Esse livro tenta mostrar para nós que a vingança e o ódio nos levam a lugar nenhum. Isso é uma história verídica, João? É uma história verídica, todos os livros nossos são histórias verídicas, né? Que começou acontecendo lá no Ceará. Isso mesmo. O personagem é o Vicente, que está contando isso lá da espiritualidade. Lá também. no Nosso Lar, né? Está na Isso colônia Nosso Lar. Ele começa a conversar com um amigo dele lá, né? Que de repente o amigo encontra ele triste ali. E eles começam a conversar. Um amigo dele é Job, né? Job. Isso. Personagem. Job. Então, eles começam a conversar. Então, ele começa a contar para o Job uma encarnação passada dele, onde ele conheceu Maria da Aldeia, onde ele era pescador. Então, Maria da Aldeia, quem era Maria da Aldeia? Era aquela moça bonita, que todos os rapazes queriam namorar, chamava a atenção de todo mundo. E ele também, ele era muito, assim, muito querido pelo povo todo, né? Todo mundo queria saber dele, conversar com ele, era muito inteligente, que logo desperta aquela paixão de Maria por ele, né? E ele, naquela vontade de viver a vida, coisa e tal, começa a querer pisar nela ali, né? E faz alguma coisa que ela não gosta. E ela rompe o namoro ali. E gerou aquela desconfiança entre os dois ali e tal. E parece mais uma companhia de pesca lá na região, que eles estavam lá no Ceará. E ela casa com outra pessoa para provocar ciúme nele. Pois é. Né? E o que acontece? Ele vai embora, cria também uma companhia de pescaria, é dono de uma grande companhia de navio, ele vai crescendo, vai evoluindo, ele era muito inteligente. E aquela companhia que estava na pequena, que era de uma quebra, e o marido dela, que tinha casado com o marido, se torna um pescador, que vai mudar para Fortaleza, né? Vai para a capital do Ceará. E na capital do Ceará ali, as dificuldades para vender o pescado, como o Vicente estava no ramo já, comprando os pescados, aquela companhia grande, começou o quê? Comprar os peixes deles ajudar. Logo ele pensa na vingança. Aí começa o quê? Aos poucos, conquistar ela, com palavra, com uma coisa, com outra, logo elas os dois estão juntos. Então, ele usa de uma falsa bondade, né? Como se ele estivesse ajudando, né, João? É, como que queria ajudar ela de todo quanto é jeito. Além dele gostar dela, ele gostava dela, mas ele queria mais partir para a vingança do que o amor.
Aí era um sentimento de rejeição, um sentimento de perda, que a gente não consegue lidar muito bem com isso. Apesar de a gente estar errado, agindo errado, porque ele que agiu errado, ele que deu motivos à separação, à interrupção do namoro, né? Ele não se conformou com a atitude correta dela, né? Não aceitou de jeito nenhum. E continuou por todas as formas levar à frente aquele desejo de vingança, né? E ele consegue, né? Porque o marido dela, na hora que percebe o romance dos dois, ele suicida, né? Aí aquele peso vem grande em cima dele, ele viu que realmente não conseguia segurar a barra ali daquele jeito. E o que ele faz? Ele abandona ela na rua. E ela, sem chance alguma, se envolve com a prostituição. Então é interessante que aqui a gente já vê o comprometimento desse espírito, né? Com a lei de ação e reação, porque tudo fica registrado e nada fica sem correção, né? Isso. Veja bem que ele pega e deixa ela sozinha. Mas Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus sabe nos corrigir, sabe encontrar os nossos pontos fracos para poder corrigir os nossos defeitos. E Vicente vai embora para o sul do país, né? Isso mesmo. Depois de fazer. E chega lá, ele conhece uma moça muito rica, né? Que se chamava Margarida. Mas era muito católica, ela vivia dentro da igreja. Ela vivia para praticar a caridade. E junto com ela, acho que tem 2 ou 3 filhos. 3 né? filhos. 3 filhos, né? 3 filhos. Eu falo assim porque a gente escreve o livro Isso. e às vezes não tem nem tempo de ler o não, livro e são tantas as histórias que às vezes a gente mistura. São muitas mesmo, né? Que a gente às vezes não tem tempo, né? Eu já sabia que vinha para São Paulo, já sabia que eu cheguei em São Paulo, que eu tinha um trabalho muito grande. Então eu resolvi tirar as férias, dar uma descansadinha 2 dias. Você acredita que eu fui lá para a Serra da Canastra, uma cabana no pé da serra, falei assim, aqui que eu vou descansar. Não tinha luz elétrica, não tinha nada, aquela coisa mais gostosa. O primeiro dia foi bem, que eu cheguei de noite lá. Ligaram o gerador e tal, nós dormimos, desligou o gerador, tudo aquele escuridão, pagou tudo. No outro dia, as atividades, nossa, tudo lá, eu vou dormir, descansando, minha filha. Primeira coisa, o espírito me puxa o pé. Eu tento dormir ali, aquela fadiga toda para dormir, que eles provocam aquela sensação de arrepio na gente, de repente puxa minha coberta. Puxa meu cobertor, eu falei, não é possível, eu preciso dormir. Passei a noite inteira envolvido com esse espírito. Na segunda noite, eu falei, agora eu quero andar bastante no meio do mato, cansar bem para me dormir. Eu fiz, eu andei para lá, andei para cá, e chegou de tarde, nós jantamos, tal, era 8 horas da noite, nós já estávamos deitados. João, nós vamos continuar essa história já já. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com essa história do João. Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Maria da Aldeia, Psicofonia de João Berbel, ditado pelo espírito de Ana de Aguiar. Bom, João, você estava contando aí a história de que você estava num lugar para descansar, mas que o espírito estava te incomodando. Como é que é isso? Isso, o espírito estava nos incomodando lá, porque ali bem próximo tinha um cemitério dos índios, né? E tinha um espírito que estava lá aprisionado, não conseguia sair do lugar que estava, porque ele desencarnou lá e ninguém ficou sabendo, achou já por muito tempo que ele tinha morrido, então já estava aquele corpo bem em estado de pudrificação. Então, aquelas pessoas espantadas, enterrou, nem fez orações, não fez nada, não conseguiu abrir aquele canal para o plano espiritual e não conseguiu penetrar no plano espiritual. Então ele ficou ali. Então precisava de ir lá fazer umas orações para poder tirar esse espírito de lá. Esse espírito me perturbou a noite toda. Na outra noite, no outro dia, eu andei bastante para dormir de noite, né? Porque às vezes eu fico bravo com o espírito também. Eles começam a perturbar a gente, se a gente deixar, a gente não consegue dormir. E às vezes, por ser muito escuro, lugar muito escuro, eu não gosto de escuro de jeito nenhum. E eu gosto sempre de, não sei, eu gosto de lugar mais claro, eu não dou bem com o escuro, não. Ainda mais quando os espíritos estão nos perturbando, né? E aí a gente, no outro dia tal, eu vou dormir outra vez. O espírito começou tudo outra vez. Aí nisso, eu fiz as orações, já para elas, falei assim, meu irmão, pode ter paciência.
Eu vou lá onde você está mandando eu ir, né? Ele falou assim, olha que eu vou encontrar um cemitério lá. Você pode deixar que eu vou lá e vou fazer a oração, né? E aí, de repente, eu senti que estava muito frio o meu corpo. De repente, tinha uma moça muito bonita, que chamava Irene. E ela veio e me cobriu. Senti ela colocando a coberta em cima de mim. Ela falou assim, ó, eu venho de muito longe. Encontrei o doutor Alonso. Só que o doutor Alonso pediu que nós não te perturbássemos, que você estava descansando. Mas eu encontrei lá nos Estados Unidos uma pessoa que foi curada por você. E essa pessoa mandou que eu viesse aqui. Que você ia passar o meu livro, que você ia escrever meu livro. Então eu pude ver, me mostrando, eu disse a ela, você pode ficar calma, que eu vou ter o maior prazer de escrever seu livro. Ela, mano, eu vou te mostrar alguma coisa. Estou tão ansiosa que eu quero te mostrar alguma coisa. E que começou a mostrar a família dela numa casa lá, que veio a pessoa e matou todo mundo. E o marido dela ainda conseguiu ficar vivo algum tempo. Mas o marido morreu também. Eles pegaram os ossos e, conforme eles iam fazendo as paredes, sentando no meio das massas, no meio das paredes, para que ninguém achasse os restos mortais. Nossa. Certo? Nos Estados Unidos aconteceu isso. E aí o marido dela, naquele nervosismo, prendeu a família inteira naquela casa. Aí o tempo passou, né? E eles não conseguiram sair daquela casa. O marido dela, aquele espírito, não deixava sair de lá. O que eles faziam? Eles perturbavam, eles assombravam as pessoas que compravam aquela casa, que moravam naquela casa, né? A história é mais ou menos, não sei, mas a história é mais ou menos desse jeito, né? Mais ou menos que ela passou para mim, adiantando para mim fazer esse tipo de livro para ela. Então eu disse a ela que tivesse paciência, assim, depois que ela apareceu para mim, que nós conversamos, mas isso já era quase 3 horas da manhã. Aí melhorou a vibração, melhorou tudo, você vai ter um bom passeio. Aí melhorou tudo, acalmou tudo, pude dormir, descansar. Aí no outro dia nós tínhamos que voltar para casa, né? Voltamos, realmente entramos, o espírito mandou, chegamos e encontramos no cemitério. Mas você vê um lugar, você passa no meio do mato, de repente um lugar muito alto, assim, você vê aquelas montanhas, assim, que lugar bonito, né? Mas eu pensei comigo, se eu pudesse ser enterrado, queria ser enterrado num lugar desse aqui. Parece que você sente aquele negócio de liberdade, lugar lá, muito bonito mesmo. Você vê, parece que é uma parte mais alta da Serra da Canastra ali. Eu cheguei lá, abri o portão do cemitério, né, tudo cercado, não sei que belezinha. Tinha alguns túmulos até de tijolo, né, construído de tijolo. Eu fiz minha prece, fiz minha oração, não vi nada. Só senti como se fosse aquele ciclone que dá aquele rio de mundo, que dá aquela coisa, aquele vento rodando assim. Uhum. Deu na hora ali, acabou, foi embora, a vibração foi ótima e melhorou todas as coisas, né? Então os espíritos perseguem a gente, eles querem trabalhar, eles acham a gente acha que esconde deles, né? Eles acham a gente. Mas Maria da Aldeia é a mesma forma, esses mesmos espíritos, né? O que acontece? Vicente arrepende, vai para o sul, conhece Margarida, né? Que é essa pessoa fantástica, maravilhosa, que ela começa a ensinar para ele o que é ser cristão. E ela tinha câncer, e assim que ela morre, ele volta para procurar Maria. Para saber como é que estava a família dele, a família da Maria, o que tinha acontecido. Ele queria saber mais da Maria. Da Maria, E chega lá, encontra ela numa situação difícil, na prostituição, já quase nos momentos finais. E não tem outro jeito, ele tenta ajudar ela de todas as formas, mas ela não perdoa ele, né? Todas as formas que ele faz, lá com dinheiro, com tudo, para perdoar ela, eles não perdoam. Né? Ela não perdoa ele, ele desencarna. Depois tem o médium também, entra o médium no meio, né, para ajudar ele, começa a receber o espírito dela, coisa e tal, para poder reconciliar, mas não tem jeito. Ele acaba desencarnando e partindo para o plano espiritual. E aqui a gente já começa a ver como que a lei da reencarnação age, né, João? Porque ela desencarnou com ódio,
e disse que ia persegui-lo até na morte. Até pela eternidade, porque ela disse assim, eternidade. mesmo eu depois de morta eu vou vir perseguir você e vou te perseguir, né? E a lei de reencarnar, a lei da reencarnação é tão misericordiosa que vai juntá-los novamente numa outra encarnação, Vê né? que coisa maravilhosa, Margarida, né? Aquele espírito, Margarida, aquele espírito iluminado que ajudou ele lá, que fez com que ele voltasse para trás. Aquele espírito iluminado, o que ele faz? Ele volta novamente, né? Ele volta no corpo de uma senhora lá, eu não lembro o nome da... A Zoraide, era a Zoraide. Zoraide, né? Que era a mãe que recebeu. Que era espírita em São Paulo, aqui em São Paulo, né? Mas que recebeu esse espírito de Maria como Zenaide. Né? Então a Zoraide era a mãe de Zenaide. Zoraide era a mãe de... A gente pede perdão, porque às vezes escreve o livro, às vezes não tem nem tempo depois de ler o livro, né? Porque a gente escreve, entrega lá, o povo já vai editar, eu não tomo nem conhecimento. A gente sabe que a gente vai lembrando mais ou menos da história, está mais ou menos gravada na cabeça da gente. Mas a história é mais ou menos Zoraide, né? Ele recebe Zenaide. Isso. Mas nós vamos para o intervalo e a gente vai contar mais um pouquinho disso no próximo bloco. Se você quer se tornar um divulgador da doutrina dos espíritos e ajudar a Fundação Espírita André Luiz a crescer, junte-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 e colabore para que nós possamos levar com mais clareza, com mais qualidade, essa doutrina, essas informações importantes a respeito da vida. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos com o médium João Berbel, comentando sobre o livro Maria da Aldeia, ditado pelo espírito de Ana de Aguiar. Bom, João, nós estamos indo para o final da história, né? Que a gente até está contando muito, porque... Você precisa ler o livro depois, né? A gente está dando... Mas a satisfação nossa só de poder passar alguma coisa, né? Mostrar que a lei da reencarnação, né? As pessoas, através desse romance... abrir aquela brechinha para a pessoa pensar um pouquinho mais. Se bem que a gente comentar não é a mesma coisa que a gente lê, né, João? Ler é muito melhor, porque você fica, né, sabendo de todos os detalhes da história. Interessante porque ela é uma história narrada em 3 tempos, né? A gente estava aqui conversando no intervalo em 3 tempos. É o Vicente na espiritualidade, lá no nosso lar, com o amigo Job, né? Aí ele conta partes da última encarnação, que é quando ele se casou com a Zenaide, né? Mas aí, para explicar o porquê da conduta de Zenaide, ele volta lá na encarnação passada. Na encarnação passada. Ela é contada em 3 tempos, né? Isso, ele está no plano espiritual, conversando com o Job, mostrando o que aconteceu com ele, a preocupação dele com aquele espírito que ele havia prejudicado no passado. Isso. E que agora ele continua a querer ajudar, né? Porque... Ela se desviou do caminho também por uma parcela de culpa dele. De culpa dele. Mas depois também ela cometeu mais culpa ainda na outra reencarnação, né? Que é o desejo de vingança dela. Isso. O que acontece? Ele conhece a Zenaide, né? É a própria mãe da Zenaide, que era espírita, que era a reencarnação de Margarida. A reencarnação de Margarida, o que acontece? Ela orienta o Vicente para que o Vicente não venha casar com ela, porque ela conhecia que a filha dela era ambiciosa. E não teve outro jeito, ela casou com ele, acabou traindo ele com os amigos dele, ele em decepção, deixou tudo, perdeu família, perdeu tudo, foi viver na mendigança, foi até para o Rio de Janeiro. Isso mesmo. Gozado que no Rio de Janeiro ele posava na rua, posava para todo lugar. Ele perdeu, com o tempo ele perdeu a identidade dele. E era um homem estudado. Era um homem estudado, fino, ele começa a andar como um mendigo. Até depois de tanto sofrimento nas ruas do Rio de Janeiro, ele resolve voltar para São Paulo. Ele vem andando até que conhece uma família espírita, né? Isso mesmo, que dá carona a ele, né? Interessante como a gente vê ainda a possibilidade do bem, né? Num mundo como o nosso, né, João? Não é o acaso, né? Porque o acaso não existe. Isso, Então, eu acho que nesse livro, a gente tem ainda uma esperança de que esse mundo tem pessoas muito boas, ainda existe a caridade e cada vez eu acho que vai aumentar um pouco mais, porque nós estamos aprendendo, tendo conhecimento dessa lei que rege a nossa vida e das responsabilidades que nós temos
Para conosco mesmo e para com a vida, né, João? Veja bem que ele, né? Veja bem contra, né? Eu não lembro o nome das pessoas, me desculpa, porque... Era Angelina. Angelina era... você tá melhor que eu. Era a pessoa da família que É. mais tinha contato com ele, né? É. Aí o que aconteceu? Ele pegou e volta para São Paulo, essa família aposta nele, ele vai morar num quartinho de uma pensão, todo mundo, né? Todo mundo gosta dele, aos poucos ele vai crescendo. A gente lembra nessa passagem, João, pelo menos eu me lembrei, da parábola de Jesus do bom samaritano. Porque essa família pegou essa criatura na rua, né, na estrada, levou para uma pousada, pagou a pousada e colaborou com ele. Não perguntou quem ele era. Não queria nem saber quem ele era. Não é? Só por causa das energias, chama-se filiações magnéticas. Então, quando você chega perto de alguém, você fala, puxa vida, como eu sinto bem perto dessa pessoa, eu conheço essa pessoa não sei de onde. Então, aquela família teve aquela ligação com ele. Ele tomou banho, trocou, daí começou a mudança da vida dele, né? Isso mesmo. Daí ele conseguiu arrumar até um serviço de servente de pedreiro. Então, isso também foi muito bom, porque com tudo isso, com todo esse sofrimento, há quem sofre e se revolta. Ele sofreu muito, mas ele não se revoltou. Ele, na época de mendigo, ele não conseguiu ficar com raiva dela. Isso. Muito pelo contrário da reencarnação dela, né? Isso. Ela quis vingar dele porque ele fez, ele não. E nos centros espíritas por onde ele passou, porque aquelas criaturas que o ajudaram foram levando ele para um centro espírita, né? Ele foi aprendendo aqueles conceitos de perdão, de caridade e foi ajudando aquelas pessoas que viviam ao lado dele. Tanto do pedreiro, que eu achei muito interessante, o pedreiro que vivia em discussão com a família. Com a família, ele fez. E ele foi ajudando, né? Então, assim, são situações importantes para a gente tomar como exemplo. Para a nossa própria vida, né, João? Aí que dá a chance dele poder ir para o nosso lar, né? Isso mesmo. Porque da outra encarnação eu estava no umbral. Aí na outra, já naquele pulo que ele deu naquela reencarnação. Veja bem, numa reencarnação, tanto que nós evoluímos, né? É só perdoar. É só amar as pessoas. É interessante que eu assisti uma palestra, João, em que o palestrante dizia assim, você quer ser feliz? Ame mais. Você quer... enfim, ter mais coisas, enfim, você quer ter sucesso na ter vida? Sucesso na vida? Ame mais. Então, tudo que ele dizia, você quer? Ele dizia, ame mais, ame mais. E no fim ele falou assim, ame mais e perdoe muito, né? Porque acho que esse é o ponto principal da vida, não é mesmo? O próprio Chico, né? Isso. Toma noção da vida espiritual e diz, eu deveria escrever menos e amar mais. Verdade. Então, eu acho que esses livros, além de eles terem uma leitura facilitada, porque quando a leitura é romanceada, fica fácil da gente ter atenção, né? Ter atenção presa. Né? Porque chama a atenção da gente, né? Você quer saber a história. E dentro da história você vai aprendendo os conceitos importantes, né, João? A importância do livro, do romance, por exemplo, mediúnico, o que é? São espíritos como nós mesmos, viver aqui na Terra. É isso mesmo. Partir do plano espiritual, e lá do plano espiritual vem contar suas experiências, para nós não cometermos os mesmos erros que eles cometeram. Você veja bem, a gente vai lá, faz aquela palestra, fala, né? Palestra não, eu faço bate-papo. Palestra são os grandes oradores, eu não sou isso. Né? A gente faz aquele bate-papo, pessoal. Amanhã o pessoal já esqueceu, né? Mas quando a gente escreve um livro, a pessoa lê, vai entrando por dentro daquela história, que ele nunca mais vai esquecer. Exatamente. Quando ele for fazer alguma coisa errada, ele vai lembrar que alguém fez aquele negócio errado e não deu mal. Deu mal, né? Que foi plano espiritual, teve que pagar quem fez. Então, nossa intenção é essa. Através do romance, abrir esse canal para as pessoas pensar um pouquinho mais sobre a vida. Muito bom. João, gostaria de falar mais até, mas a gente está chegando ao final. Então, a gente quer agradecer muito a sua presença, né? E as suas despedidas de hoje. Eu queria agradecer com amor e com carinho. E dizer aos nossos irmãos, né? Não vamos tornar uma Maria da aldeia. Vamos tornar um Vicente, né? E preparar o nosso coração para o amor. Porque Deus nos deu Jesus. E Jesus nos deu exemplo de amor. E o amor é a energia universal que nos eleva até Deus. E Deus é o parâmetro final de cada um de nós. Muito bom. Se você tem alguma sugestão para o programa, mande para a gente, repensar@tvmundomaior.com.br.
Hoje nós falamos do livro Maria da Aldeia, psicofonia de João Berbel, ditado pelo espírito de Ana de Aguiar. E se você quiser adquirir essa obra, você entre em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. Nós te aguardamos no próximo programa. Até lá!